está de volta e com a gente o diretor Guto Pasco, que hoje fala sobre uma superprodução. Foram 8 meses de muito, mas muito trabalho mesmo para contar uma história de amor e de anarquia. E tem uma cena, a gente estava comentando sobre essa situação do amor livre, tem uma cena em que os vizinhos do casal chegam à casa e pedem a mulher emprestada. Que história é essa? E daí, abre a porta, então, quero sua mulher emprestada. Então, a nossa história ela é contada a partir desse casal, que é o Fabrício e a Júlia, né? O nosso recorte da colônia Sicília começa com a colônia já instituída. Ela existiu entre 1890 e 1894. Nossa narrativa começa em 1892. Né? E a opção que a gente fez por contar a história era de... poxa, viveram de 250 pessoas, alguns dizem que até 300, né? Existe muita coisa na colônia Sicília sobre o Giovanni Rossi, que é o fundador, né? Fala-se muito dele. Mas pouca coisa sobre quem foram essas outras pessoas que existiram lá. Quem eram essas pessoas, né? Então a gente procurou dar vida a essas pessoas, né? E esse casal, então, um casal ficcional, a gente tentou imaginar essas pessoas, então, e eles chegam na colônia, e à medida que eles não sabiam o que era o anarquismo, né? E à medida que eles chegam na colônia e vão entendendo como é que funciona a comunidade e o que era o anarquismo, a gente vai informando também o público, né, o que foi a colônia Sicília. Então já no primeiro dia, a mulher é bonita, tal, os homens lá na comunidade vão bater na porta do cidadão lá querendo emprestar a mulher dele, né? Vittorio. Ciao Fabrizio. Bene? Fabrizio, agora que você está introduto qui, na comunidade, já sabe qual é a regola qui, não? Sì, sì, sì. Nada é de ninguém, ninguém é de ninguém. Sì, Vittorio, io so. Che nada è di nada, ninguém è di ninguém, toda essa cosa, Sì. Veramente, Fabrizio, io vim qui perché io quero emprestare sua moglie. Che? Cosa? Que é essa história do amor livre que existia dentro da colônia, né? Existia, então, esse conceito do amor livre dentro da comunidade, que na teoria todo mundo aceitava, só que na prática não era bem assim. Né? Isso talvez até uma das injustiças com a história da colônia Sicília, que muita gente tem uma ideia de promiscuidade da comunidade, não, e não era bem isso. Né? Existia a ideia do amor livre, esse conceito, né, de liberdade, de compartilhamento, né? Entre os casais, quer dizer, nem casais eram, entre as pessoas, e pronto. E ele logo da primeira noite que está na comunidade, o pessoal quer emprestar a mulher dele. Então ele já de cara ele descobre, né, de uma forma bastante complicada o que era o amor livre que se pregava ali dentro, né? Mas então é essa a situação, né? Era para tocar nesse assunto. Lógico que o foco da minissérie não é o amor livre, mas isso não podia ficar de fora, porque o que fez parte da colônia Sicília, o amor livre fez parte do contexto, né? E é uma das coisas que mais se comenta em tudo que sai sobre a colônia Sicília, que existem muitos estudos, existem muitas obras literárias, no meio acadêmico existe muita coisa controversa, bastante polêmica também. Então a gente procurou também tomar cuidado com esse aspecto, porque tem muitos descendentes da Sicília que estão por aí, às vezes as pessoas até se sentem ofendidas com certas abordagens, né? Olha, é incrível, gente, inacreditável. Você já imaginou tudo isso? Está explicado porque é anarquia, né? Agora, a vila é um caso à parte, né? Onde ela foi montada em Palmeira? Nós optamos em filmar em Palmeira porque a história aconteceu lá, né? Sim. É uma história de Palmeira, uma história do Paraná. Eu poderia filmar em qualquer lugar, mas eu acho que se eu filmasse em uma outra localidade que não fosse Palmeira, não teria a mesma legitimidade. Porque é uma história deles. Então era a ideia nossa envolver a comunidade, né, para contar juntos, né, essa história. E em Palmeira não existe mais nada do que foi a colônia Sicília. Não foi preservado nada. Hoje é uma área privada lá, onde existiu a comunidade, que é do lado da colônia Santa Bárbara, que é uma comunidade de poloneses, que também teve muito conflito entre eles. Então, nós pesquisamos vários locais em Palmeira, que pudesse ser reconstruída essa vila, que tivessem dessas características de mata nativa, tal, da época. E lá tem uma área no município
que pertence, é uma área usada para rodeios. Tem um CTG lá também implantado, é uma área enorme. Tem lá uma área onde eles fazem rodeios, eles têm lá um rodeio bastante tradicional em Palmeira, que acontece anualmente. E como é uma área muito grande, uma parte dessa área, ainda com mata nativa, foi aonde nós construímos então essa vila cenográfica para servir de set de filmagem para a minissérie. Não, a gente tem algumas imagens, realmente ficou perfeito, né? Perfeito, perfeito. Agora, a equipe de produção, de onde veio? Cenógrafos, maquiadores, produtores. Muita gente saiu de Palmeira também? Várias pessoas de Palmeira ajudaram. Na verdade, a equipe principal, né, é toda aqui de Curitiba. Sim. Com profissionais que já trabalham com a GP7 já há um bom tempo. O diretor de arte, né, que ficou responsável por todo o processo de construção da vila, todo o processo conceitual também, com base em pesquisa que a gente fez, é o Felipe Potenza. Já é um diretor de arte que já trabalhou em vários episódios que a gente fez para a RPC com a gente. Na parte de direção de produção, então a Andréia, né, Calaba coordenou a parte de direção de produção, e o Guilherme Gluck, que é um diretor de produção que trabalha com a gente, que é o braço direito da Andréia Calaba, né, nas produções. Ele foi o cara que ficou lá responsável em Palmeira, ficou morando em Palmeira lá, todo o período de pré-produção, de construção, e mais vários assistentes, aí muitas pessoas de Palmeira também que foram agregadas à equipe. Mas os cabeças, os diretores, né, de cada setor são todos daqui. Trabalhar com cinema e televisão, você tem uma preferência? Porque eu vejo sempre, porque você também é muito TV e é muito cinema ao mesmo tempo, né? Você tem alguma preferência ou as duas são duas paixões e você segue sempre os dois caminhos? As duas são paixões, né? O importante é estar filmando. Acho que a grande realização, a grande paixão é estar no set de filmagem. A diferença é que no cinema você tem mais liberdade conceitual, estética, enfim, né? Artística. E na TV, não que você não tenha, mas a gente é obrigado, porque é um outro veículo, a trabalhar num formato já mais específico para que a grande massa, que é o público-alvo da TV, absorva bem aquela informação. Porque a gente tem que sempre pensar também no público. A gente faz uma obra, seja ela qual for, para o público, né? Então, se essa obra não é bem absorvida para o público, essa obra ela perde um pouco sentido, né? Então, a diferença está aí. Mas eu tenho prazer em fazer ambas as partes, né? Não, na verdade, assim, a gente acompanhou, foram 4 capítulos interessantíssimos, cada domingo um capítulo diferente, uma parceria muito, muito legal. Agora, poder contar essa história num tempo maior, porque normalmente a gente vê essas produções num tempo de 5 a 10 minutos, mais uma exibição apenas. Você teve essa oportunidade de fazer em 4 domingos, né? Foram mais de 40 minutos até da tua produção ali na TV. Isso. É mais prazeroso ter mais tempo para você dedicar o teu trabalho ao público? Claro, sempre, né? Porque tem histórias que você consegue contar, às vezes, em 10 minutos. Agora, a história da Colônia Cecília é uma história muito grande, né? Muito interessante, né? Então, seria impossível contá-la em menos tempo. Então, e a gente teve que ter um jogo de cintura muito grande para conseguir contemplar da melhor forma possível o que foi a Colônia Cecília, porque são muitos aspectos, né, que aconteceram ali, que são importantes de serem resgatados, né, de serem narrados, né? Então, não tinha como contar em menos tempo, né? Então, foi o tempo necessário. O ideal seriam 10 episódios, aí a gente conseguiria contar mais. A gente trabalhou dentro do possível. Sim. Contar da melhor forma possível essa história dentro do tempo disponível, né? Porque quando a gente fala numa produção um pouco mais longa, quando tem um diretor com uma ideia na cabeça e ele tenta passar isso, de repente, para quem bate o martelo, é difícil das pessoas entenderem, terem uma visão futura do que vai acontecer. Mas depois que o trabalho está pronto, é só sucesso. Muito obrigada mais uma vez. Imagina, eu que agradeço. Foi um prazer conversar com você. Este foi Guto Pasco. Então, muito obrigada mais uma vez pela tua presença aqui no programa. E olha só, você que nos acompanha, você pode participar dos programas, enviar e-mail. O nosso e-mail é cine@tv.tv.br e no nosso site você confere todos os programas, inclusive os programas que a gente já fez com o Guto. Ivan, De Volta ao Passado, Made in Ucrânia, você confere o link lá, otv.tv.br.
Na próxima semana, o Guto estará de volta aqui com a continuação da saga Colônia Sicília, uma história de amor e utopia. A gente volta então na próxima semana contar um pouco mais dessa história e curiosidades sobre o set de filmagem. A gente se vê. Tchau!